Hoje houve uma pergunta assim: é verdade que existem outros evangelhos que não foram inseridos na Bíblia? É verdade. Eu vou fazer essa pergunta de novo. É verdade que existem outros evangelhos que não foram inseridos na Bíblia? É verdade. Não só evangelhos, existem vários outros livros escritos hipoteticamente por apóstolos, seguidores de Cristo, que não foram inseridos na Sagrada Escritura. Isso é verdade. Então, assim, por exemplo, Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Maria, que talvez sejam os mais famosos. Esses livros que contam lá na época, e às vezes mais antigos, às vezes que os próprios livros da Bíblia, o livro do Antigo Testamento escrito, o mais antigo, foi a Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Existem esses livros, talvez mais antigos que a Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, não. Livro 2 de Tessalonicenses é o mais antigo do Novo Testamento. Existem esses outros livros, esses outros evangelhos, até mais antigos, existem e são chamados evangelhos ou livros apócrifos. Por que esses evangelhos esses livros não estão na Bíblia? Não estão na Bíblia justamente porque são apócrifos. Porque eles contêm, só para ilustrar melhor, eles contêm uma meia-verdade. Ou não uma inteira verdade. 80% foi verdade, os 20% não. Aí a pergunta é, mas quem tinha autoridade para testificar se era totalmente verdade ou não? A igreja. A igreja tinha essa autoridade, tem essa autoridade. Tá? E com a igreja, Deus, por que a igreja tem essa autoridade? Porque Jesus deu à igreja essa autoridade. Jesus fundou a igreja. E em Paulo traduz muito bem que Cristo é a cabeça, onde a igreja é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. O problema nós temos dois problemas graves hoje dentro do cristianismo em geral. Nós brincamos de igreja ou nós não acreditamos na igreja. São dois problemas gravíssimos. Quando a gente brinca de igreja, a gente brinca em vários aspectos. Vocês vão me desculpar, mas eu vou precisar falar isso. A gente brinca de igreja quando a gente, por exemplo, isso eu estou explicando os evangelhos apócrifos. Quando a gente faz as nossas próprias leis dentro da igreja. Por exemplo, a gente confessa quando quer, a gente lida com o sacramento da confissão é o seguinte, eu não sinto bem confessando com o padre, então não confessa, eu comungo a Eucaristia. Quer dizer, quando a gente não obedece às leis da igreja, a gente brinca de ser igreja, tem a igreja como um brinquedo que a gente manuseia dentro de casa e onde a gente é dono desse brinquedo, dentro desse objeto. A igreja não é seu objeto. Tá? Isso é muito importante. Outra forma da gente também brincar de igreja é coisa simples, mas a gente assim tem pessoas que trabalham dentro da igreja, que servem as pastorais, e falam, tem coisa do Papa que eu não aceito. Por exemplo, coisa da igreja que eu acho muito radical. Por exemplo, ser não ao aborto, ser não à ideologia de gênero, não aceitar de uma forma nenhuma o aborto, ser radical, isso é um radicalismo do Papa, da igreja. Tem gente que pensa isso dentro da igreja. Isso é uma forma de brincar com a igreja. Né? E de não dar autoridade à igreja. Outra forma de brincar da igreja, me desculpar eu falar isso, mas é fundar igrejas. Fundo com o meu sogro, que era pastor, vou lá e fundo uma igreja. Fundo com outro amigo meu que é pastor, fundo outra igreja, vou fundando. Não, a igreja é uma. Nós não podemos ter igreja como aquelas massinhas de criança de modelar. Minha filha tem uma massinha de modelar, você faz qualquer coisa com a massinha. Aí depois você enjoa, você amassa a massinha e joga ela aqui. Eu quero brincar de novo, você pega e modela. A igreja não é massinha de criança de se modelar e de fundar a hora que você quiser. A igreja ela tem uma seriedade, ela tem uma autoridade, ela tem um depósito da fé. Essa autoridade fez com que a igreja, pelo poder do Espírito Santo, e Deus, ele é um grande gestor. Deus que é Deus, ele não faz todas as coisas sozinho. E aí, isso daí já é uma correção para você que quer
salvar o mundo, salvar a sua casa, fazer tudo, concentrar, ser centralizador no seu serviço, da sua casa, tudo é você, tudo tem que vir de você, tudo você tem que dar opinião, tudo tem que fechar com a sua última palavra e tudo tem que ser você que tem que pôr a mão. E você entende tudo, você é mecânico, você é eletricista, você é contador, você é técnico de futebol, você consegue dar opinião, você é manicure, pedicure, você é tudo, você entende tudo da sua esposa, você inclusive é igual o Clodovil, que era mestre em moda, porque a sua esposa veste uma roupa, tem que vestir a roupa que você quer. Tô falando pra você homem, e você mulher também. Então tem gente que é tudo, nem Deus foi assim. Então Deus escolhe uma igreja, escolhe um povo para dirigir essa igreja e dá autoridade e o poder do Espírito Santo para esse povo inspirado por Deus escolher as coisas básicas do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Uma delas é a Bíblia. Então, através de 1545 anos, desde o nascimento de Cristo até 1545 depois de Cristo, a igreja ali, ela foi gerando santos, teólogos, místicos bíblicos, como São Jerônimo, por exemplo, e tantos outros, que foram os padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Irineu, São João Crisóstomo, e aí tantos outros, Tertuliano, tantos outros, foi gerando no seio da igreja o Espírito Santo, justamente para que tivesse uma visão divina, para entender como aquele livro é altamente inspirado por Deus ou 80% inspirado por Deus. E em 1545, no Concílio de Trento, a igreja ela fecha o cânon bíblico. O que significa isso? Fechar o cânon bíblico. Olha, os livros verdadeiros, 100% inspirados, que não falta com a verdade, são esse, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então ela fecha isso. Embora já estava fechado, mas a igreja dogmatiza isso no Concílio de Trento de 1545. Ou seja, isso é um dogma. Nada sai dos livros da Bíblia e também nada entra. Aí a pergunta é o seguinte: esses evangelhos que foram escritos podem ser lidos? Podem ser lidos, justamente para abastecer a fé, deixar a fé mais viva. Mas não podem ser acreditados como se acredita nos livros da Bíblia, do cânon bíblico. Eu digo isso porque existem alguns livros apócrifos que contam a infância de Jesus, ao passo que nenhum evangelho dos 4 conta a infância de Jesus. Fala do nascimento, Jesus aos 12 anos, depois Jesus já adulto evangelizando. Mas esse tempo de Jesus, do 0 ano até os 18, 30 anos, esse tempo escondido, alguns livros apócrifos contam a história e muitas pessoas acreditam nisso. Eu já conversei com pessoas que falam: nossa, Jesus quando era pequeno, quando tinha 4 anos de idade, ele pegou um passarinho morto, soprou e o passarinho saiu voando, ressuscitou o passarinho. Isso a Bíblia não conta. Isso significa o quê? Eu posso acreditar nisso? Acreditar nisso é pecado? Não. Não é pecado, mas pode ser um erro. Pode ser um erro porque é o seguinte: o Cristo É importante você entender que Cristo era 100% humano. Isso significa o quê? Cristo com 4 anos, ele não tinha entendimento que ele era Deus ainda. Porque ele tinha consciência de 4 anos. Ele era humano com 4 anos de idade. Só os 12 deu aquele clarão, que ele deu aquela resposta a Maria e José: eu vim fazer a vontade do Pai, mas voltou, né? O clarão, como diz o menino, é um clarão, mas aquela inspiração divina. Ele volta e continua, segundo a Escritura, Lucas, ele continua a obedecer e crescer em sabedoria. Quer dizer, ele cresce em sabedoria. Ele vai aos poucos tendo o entendimento que ele é Deus. É a mesma coisa, uma criança de 4 anos tem um entendimento que a adulta entende da vida. Com 4 anos de idade, se ela tiver esse entendimento, ela fica louca. Ela não é humana. Nem a criança de 14 anos, de 13. 13, consciência de 13, não de 33. Ele sabia que com 15 anos ele ia morrer na cruz. Deus não permitiu saber porque ele tinha consciência de 15 anos. De 16 anos, quando ele foi crescendo, como diz a Sagrada Escritura, ele foi crescendo em sabedoria. Isso é muito importante. Então os livros, talvez alguns evangelhos, trazem esses dados da vida de Jesus que a Bíblia não conta e por isso você não precisa acreditar. E se acreditar pode ser um erro. Não é pecado, mas pode ser um erro. Tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.